A paz do Senhor, amados, tudo bom? Continuando aqui a saga sobre perguntas que os testemunhos de Jeová precisam responder. Se você se lembra, na parte um, nós falamos acerca dos três varões que foram visitar Abraão. Isso se encontra lá em Gênesis, no capítulo 18. Desses três varões, um era o anjo do Senhor, ok? E a Bíblia fala que o Senhor, né, apareceu a Abraão, apareceu-lhe o Senhor. A questão é que os testemunhos de Jeová, eles colocam ali a palavra, ou na verdade, né, o título Jeová, ok? Para nós, se é Iavé, se é Javé, se é o tetagrama, isso aí é um outro papo. Agora, a questão é que os testemunhos de Jeová não entendem que Jesus também é Senhor. Senhor no sentido de um ser menor, mas não que ele tenha esse título de Jeová, ok? E aí eles colocam essa passagem de Gênesis capítulo 18 como sendo o Senhor Jeová que apareceu. O problema é que lá em João, no capítulo 1, verso 18, diz que ninguém viu a Deus. E também lá em 1 João capítulo 4, versículo 12, diz que também ninguém viu a Deus. Então, o que você precisa entender é que próprio João diz que ninguém viu a Deus, mas o seu filho ele fez conhecido. E como que nós sabemos que nessa passagem é o verbo? Primeiro, por quê? Porque ele é um varão. A Bíblia diz que são três varões, outras dizem que são três anjos, né? Então, se é um anjo, em João capítulo 13, versículo 16, diz que aquele que é enviado não é maior do que aquele que envia. Logo, não pode ser o pai que está ali. Porque se for o pai, e nem pode dizer que é representatividade, porque representatividade seria que ele dissesse, né, eu fui enviado, e isso é uma representatividade. Nós representamos Deus, porque somos embaixadores de Deus, como Paulo fala, ok? Então, há uma representatividade aqui, mas ele deixa bem claro, tá, que foi enviado para isso, ok? Porque ele diz, eu fui enviado para destruir Sodoma e Gomorra. E a própria palavra anjo já significa isso, enviado. Então, você observa o seguinte, no versículo 10, esse anjo diz, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. E diz que Sara terá um filho, ou seja, certamente eu tornarei a ti. Eu quem? Aquele anjo. E aí no versículo 14 ele diz, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ou seja, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ele não diz a mim, ele diz ao Senhor. Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida e terá um filho. Ou seja, está dizendo novamente, por duas vezes ele afirma que ele retornaria e daria um filho a Sara. Em Gênesis, no capítulo 21, esse anjo ele retorna e no primeiro versículo diz assim, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho da sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Então aqui está dizendo que ele iria vir, ele iria retornar. Não é na qualidade aqui de um profeta que está dizendo, né, que assim diz o Senhor, que o Senhor tornará a ti, não, ele, eu mesmo. E continuando a saga, se você for perceber aqui em Gênesis no capítulo 18, os dois anjos vão para Sodoma e Gomorra, e aí um continua conversando com Abraão, tá? Este que continua conversando com Abraão é aquele que Abraão fica falando, se tiverem 10 justos na cidade, você vai destruir a cidade por causa dos 10 justos. É exatamente isso que acontece. Esse que fica conversando com Abraão, tá? Ele diz assim, no capítulo 18, versículo 21, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Olha aí, ó. Um clamor vindo até anjo. Fica complicado, né? Então ele diz, um clamor que vem até mim. Ele poderia dizer um clamor que vai até o Senhor. Assim como ele tinha dito antes. Mas ele fala, haverá alguma coisa impossível ao Senhor? E agora ele fala, esse clamor que vem até mim. Né?
E não sabê-lo eu, ou seja, eu vou descer até lá, eu que estou conversando com você agora, eu vou descer até lá, e eu vou saber que clamor é esse que está acontecendo, que vem chegando até mim. Então viram aqueles varões o rosto dali, viraram, melhor dizendo, aqueles varões o rosto dali, foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, olha aí. Ou seja, desceram dois anjos, você vê isso mais na frente, e aquele terceiro fica ali conversando com Abraão. E diz a Bíblia que diante da face do Senhor, da face de Jeová. Então é o verbo que está ali. Só que os testemunhos de Jeová dizem que é o Pai. Tá? Mas só que ninguém viu a Deus. Perfeito. Mas na frente, você vê aquela cena de Ló que se encontra com os dois anjos vão lá, ficam hospedados ali. E na virada do dia, logo ao amanhecer, chega o Senhor, aquele que ficou conversando com Abraão, ele chega até lá, e aí há necessidade de Ló ir para Zoar, e ele só destrói Sodoma e Gomorra depois que Ló chega em Zoar. E aí, no versículo 24, diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Então veja, então o Senhor, ou seja, o Senhor daqui estava aqui, ou seja, aquele que a Bíblia chama de Jeová, o Senhor que está aqui, fez chover fogo, enxofre e fogo da parte do Senhor desde o céu. Então aqui nós vemos dois senhores. É quase o Salmo 110, né? Diz o Senhor, meu Senhor. É exatamente. O Senhor fez chover fogo e enxofre da parte do Senhor. E aí na Bíblia da Testemunho de Jeová diz que é Jeová. Ok? E no versículo 27 diz assim: E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Então você observa que quando anjos se apresentam a qualquer homem aqui na terra, um anjo comum ser criado, a Bíblia não coloca isso diante da face do Senhor. Mas esse aqui tem algo especial, porque esse aqui é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, a Bíblia o qualifica perfeitamente de Senhor. E diz diante da face do Senhor. E coloca, o Senhor fez chover fogo e enxofre da parte do Senhor. E diz que esse Senhor visitaria a Sara. E no capítulo 21 diz que esse Senhor visitou a Sara. Então, os testemunhos de Jeová precisam resolver essa questão o mais rápido possível. Isso aqui é um capítulo, na verdade 2, 18 e 19 de Gênesis, que tem essa problemática para eles resolverem. Então, amados, mais uma vez, né? Eu coloco aqui diante de vocês um estudo maravilhoso que fala acerca da palavra, o verbo de Deus, que se manifestou, que Deus fez-se conhecido diante dele, diante dos homens, melhor dizendo, para que os homens pudessem se acostumar, né, à presença manifesta do Cristo anos depois. Medite nessa palavra em nome de Jesus, amados. Medite nessa palavra, creia que você pode ganhar um testemunho de Jeová. Não faça como alguns pastores que chamam eles para orar para poder afugentar eles. Não faça isso não. Demonstre amor. Chegue para eles e apresenta esse argumento para eles poderem pensar. Claro que alguns já estão ali super envolvidos, vai ser muito difícil. Mas tem muitos novatos que ainda não está totalmente tomado por isso. E mesmo se tivesse, creia que Deus é poderoso para libertá-los. Esse mesmo Deus que diz aqui, né, haverá alguma coisa impossível ao Senhor? Haverá alguma coisa impossível ao Senhor? Então, não é um homem que faz a obra, o homem é apenas o canal. Creia no Espírito Santo, que é ele que nos convence. Então, tenha fé, creia que através desses argumentos, e eu vou colocar muito mais argumentos, para que você possa estudar e ganhar essas pessoas para Jesus. O Testemunho de Jeová é um grupo muito difícil de ser ganho quando você não tem uma palavra revelada. Mas quando você tem uma palavra revelada, então, e com poder e oração e consagração, você pode ganhar essas almas para Jesus. Amém, amados? Creia nessa palavra, viva ela e seja sábio, ou seja um ganhador de almas. Fique na paz.